Olá, tudo bem com você? Espero que você tenha um dia produtivo, ou uma noite produtiva, ou uma madrugada produtiva. Meu nome é Rodolfo Bach, sou professor de Direito e Processo do Trabalho. Essa nossa aula de hoje será acerca do tema salário e remuneração. Um tema sempre cobrado em exame de ordem, concursos públicos, não importa, é um tema muito importante do nosso direito do trabalho. E vou começar com uma pergunta para você. Mas já? Calma. A pergunta aqui vai ser interessantíssima e vai dirimir muitas dúvidas e acabar com alguns mitos na sua cabeça. Você acha que salário é singular ou plural? Como assim? Salário para você. O empregado recebe salário. Para você, salário é singular ou é plural? Pensou aí? Eu vou responder, né? O que acontece? Se você interpretar salário como sendo singular, você não está totalmente errado, mas não está totalmente certo. Eu quero que você raciocine comigo. E eu sou avesso a decoreba. Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer aluno decorar, gosto de fazer aluno raciocinar, entender. Tá? É um dom que o ser humano tem, o dom de raciocinar, de criar e raciocinar. Olha, pensa comigo aqui, vamos para o quadro. Você pensa em salário mínimo. Natureza é o quê? É um salário, é uma conta-prestação. Lembra que o salário, ele tem origem lá naquele requisito da relação de emprego, onerosidade. Mais especificamente, a sua dimensão ou objetivo. Então, você pensou no salário mínimo. Você pensou no salário básico. Você pensou no repouso semanal remunerado. Você pensou nos adicionais. Você pensou nas gratificações, nos prêmios, no sobreaviso, na prontidão. O que eu estou querendo te mostrar? Que salário não é singular. Você tem que interpretar a palavra salário como sendo um conjunto de parcelas de natureza contraprestativa. O que o professor José Martins Catarino chama de maneira brilhante de complexo salarial. Porque se você interpretar que salário é um conjunto, é um complexo de parcelas, você vai entender essa nossa aula de hoje super tranquilo, de maneira super calma, tranquila, sem nenhuma dúvida. Garanto a você. Tranquilo? Então, repetindo, o salário não se resume a uma única parcela. Ele é um conjunto de parcelas de natureza contraprestativa. É o que compõe o que a gente chama de salário. No entanto, eu quero que você raciocine comigo. Você está vendo todas essas parcelas que eu coloquei? As férias também. Vou colocar também. Todas essas parcelas são pagas por quem? Pelo empregador, não é isso? O empregado trabalha, o empregador paga. Prestação contra prestação. Tudo bem? Vamos raciocinar comigo. Tá bom, mas eu já ouvi falar de uma tal de remuneração. Até porque você falou que o tema da aula é salário e remuneração. Tá. Tudo bem. Mas como é que eu vou saber o que é remuneração? Simples, simples, simples. Vou até mudar de caneta. A remuneração, ela é mais ampla que o salário. Ela envolve as parcelas do complexo salarial, além das parcelas que não são pagas pelo empregador, mas aquelas parcelas que são pagas por terceiro. Por isso que eu não estou colocando essas parcelas dentro do complexo, porque são pagas por terceiro. Se você disser que a gorjeta, que é paga pelo cliente, ao garçom ou ao estabelecimento, se você disser que a gorjeta é salário, você está dizendo que o garçom é empregado do cliente e não do dono do restaurante, da churrascaria, etc. As gorjetas são pagas por um terceiro. E as guiltas, para quem nunca ouviu falar? Guilta é um valor pago pelo laboratório farmacêutico
aos farmacêuticos de farmácia, né, de trabalho em farmácia, drogaria, para a indicação de determinados remédios. Você vê que na farmácia tem aquele balcão, vários remédios. Normalmente aquelas empresas que estão ali, que produzindo aqueles remédios, pagam um valor ao farmacêutico para que ele indique aquele produto. Também não estão incluídas no salário, mas integram a remuneração. Então, assim que você tem que interpretar. O complexo salarial é pago pelo empregador com o intuito contraprestativo. E as parcelas componentes da remuneração são, ou como eu costumo colocar, parcelas de natureza remuneratória, são pagas por terceiro. Tá bom, Rodolfo, mas por que isso é importante? Porque se você entender esse conceito, você entende até uma parte do direito previdenciário. A remuneração do empregado é o famoso salário de contribuição. E para a gente, no dia de trabalho, sobre a remuneração, incidem INSS e FGTS. Ficou claro? Tranquilo? Beleza. Vamos então ao nosso material. Salário e remuneração. Vamos à tela. Salário e remuneração é o título da aula. E aí eu coloquei para você. A onerosidade consiste em um dos pressupostos configuradores da relação de emprego. Artigos 2º e 3º da CLT. Manifestando-se notadamente através do pagamento ao empregado de parcelas contraprestativas no contexto da vinculação empregatícia. A expectativa de percepção destas parcelas por parte do obreiro é o que materializa o intuito contraprestativo indispensável ao reconhecimento da onerosidade típica ao vínculo de emprego. Volta aqui para mim rapidamente. O que eu estou dizendo é que o empregado ele tem uma intenção contraprestativa. A onerosidade, que é esse elemento da relação de emprego, ela se subdivide em duas dimensões. Uma dimensão subjetiva, que é esse ânimos, essa expectativa do empregado de querer perceber essas parcelas. E tem também uma dimensão objetiva, que se resume pelo simples fato do empregador pagar aquelas parcelas ali. Então, o fato do empregador pagar aquelas parcelas com intuito contraprestativo é a onerosidade no âmbito objetivo. E a expectativa do empregado de auferir aquelas parcelas é a onerosidade no aspecto subjetivo. Tranquilo? Então, voltando para o slide. Não raras vezes, as expressões salário e remuneração são utilizadas no sentido de complexo de parcelas contraprestativas pagas ao empregado em função da relação de emprego. No entanto, essas expressões também possuem acepções distintas, as quais tendem a produzir diferentes e importantes efeitos no contrato de trabalho. Volta aqui para mim. É muito comum as pessoas utilizarem as expressões salário e remuneração como sendo a mesma coisa. Tecnicamente não é. Então é importante que você saiba o conceito de cada uma, o fundamento de cada uma. A gente vai ver que toda essa pequena explanação no quadro, ela é fruto de uma interpretação de um artigo da CLT, que é o artigo 457. A gente vai dissecar esse artigo, e aí você vai entender tranquilamente o fundamento legal. Da onde que eu tirei isso? Ou não, você tirou a sua cabeça? Não. Tá? Não tirei da minha cabeça. Nem teria capacidade para criar uma coisa tão complexa. Vamos voltar para o nosso slide? E aí, coloquei para você. Salário. Estou dando até um conceito aí de salário com base naquilo que eu já te expliquei. Salário é o conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado no contexto da relação de emprego. Ou seja, é aquele conjunto de parcelas pagas pelo empregador com o intuito contraprestativo. Porque a gente vai ver que o empregador pode fornecer alguns benefícios que não possuem natureza salarial. Normalmente, eles não são fornecidos com o intuito contraprestativo, mas sim como forma de aperfeiçoar a prestação de serviços. A gente vai ver daqui a pouco isso. São chamadas parcelas instrumentais, que não detêm natureza salarial.
Então, você está vendo aí o 457. Fiz questão de colocar para você ver, olha. Vou ler para você a caput. E aí a caput resume aquela nossa fórmula matemática do quadro. Artigo 457, caput da CLT. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Mas você está vendo que falou que integram a remuneração. Volta aqui para mim. Integram a remuneração o salário devido, pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Ele está falando em salário. Então ele falou salário mais as gorjetas que receber. Só que você vai perceber que no parágrafo primeiro, ele vai falar assim, integram o salário. Ou seja, se integram o salário não é singular, salário é plural. Isso que é extremamente bacana de explicar. Tirar esse mito, achar que o empregado só recebe uma parcela com natureza salarial. Não, ele recebe um conjunto de parcelas de natureza contraprestativa. Tudo bem? Voltar para o slide. 457, parágrafo 1º. Integram o salário. Não só a importância fixa estipulada. Essa parte aí é o que a gente chama de salário básico, que pode ser instituído por lei. Aí a gente chama de, o nome dele vai ser, ao invés de ser salário básico, quando ele for instituído por lei, existem algumas categorias que o seu salário básico ele é instituído via lei. Esse salário ele passa a ser chamado de salário profissional. Em outras situações, essa parte fixa é estipulada através de norma coletiva. Lê-se acordo ou convenção coletiva. E aí ele recebe o nome de salário normativo. Tá? Então, essa importância fixa estipulada. Como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador. Vem aqui para mim. Comissões, percentagens. Falou em percentagens, você vai lembrar dos adicionais. É que normalmente os adicionais são fixados em percentagens. Tá? CLT, quando fala em percentagens, fala em adicionais. Gratificações ajustadas. Nós temos uma que a gente lembra sempre dela, que é a gratificação natalina, que é o 13º. Só que também tem uma outra, tá? que são as próprias férias. As férias possuem natureza de gratificação. Tá? E ainda temos diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador. Rodolfo, diária para viagem, pelo que eu sei, é um valor que uma parcela que o empregador paga para ressarcir uma despesa. O camarada vai viajar, vai ter um gasto, eu vou e pago ele algum valor para que ele possa usufruir desse valor durante a viagem. Isso não é salário. Calma. Calma, que é importante que, para você entender essa parte do parágrafo 1º, você vai ter que interpretar antes o parágrafo 2º. A gente vai chegar lá. E abonos pagos pelo empregador. Abono, em regra, é adiantamento de salário. Ou seja, quando você lê abono, você vai lembrar de adiantamento de salário. Só que existem duas expressões que também levam a utilização da palavra abono. Se utiliza, perdão, da palavra abono, que são o abono de férias, aquele abono em que o empregado converte até 1/3 das suas férias em pecúnia, que a gente chama de abono pecuniário de férias. Muita gente fala, vou vender férias. Até digo para você que está assistindo essa aula, eu sou prezo muito pela técnica no direito. Eu acho que tecnicismo é importante. Não estou dizendo que o tecnicismo tenha que estar sempre acompanhado do juridiquês. Não, eu acho que você tem que ser técnico sempre. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando alguém falar, estou vendendo férias, você não está vendendo suas férias. Você está convertendo parte delas num valor, em dinheiro. A gente chama de abono pecuniário de férias. É a expressão que a CLT se utiliza. Abono pecuniário de férias. Só que também tem uma outra expressão ligada a abono, que também tem a ver com férias, que é o chamado abono constitucional de férias, que é aquele 1/3 a mais que o empregador paga quando efetua o pagamento das férias. Ele paga a remuneração das férias, acrescidas de
Um terço. Então, esse terço a mais é conhecido como abono constitucional de férias. Tudo bem? Tranquilo, então. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Então, eu coloquei para você, resumidamente, tudo que eu expliquei. O salário não se traduz, portanto, em uma única verba, mas em um complexo de parcelas. É o que se denomina complexo salarial. Professor José Martins Catarino. Trata-se de parcelas devidas e pagas diretamente pelo empregador a todo empregado, em razão da existência de uma relação jurídica de emprego. Neste mesmo sentido, a definição do salário mínimo prevista no artigo 76 da CLT. A percepção deste complexo salarial não está necessariamente atrelada à efetiva prestação do trabalho, mas à configuração do leme empregatício. Por exemplo, as hipóteses de interrupção contratual. Volta aqui para mim. Das hipóteses de interrupção contratual, em regra, o empregado não presta serviços e não se coloca à disposição do empregador, mas ao pagamento de salário, à contagem do tempo de serviço e ao recolhimento, tanto da contribuição previdenciária quanto do FGTS. Isso em regra, porque existem várias exceções. Tá? E não é o momento que a gente poder explicar, infelizmente. Vou voltar aqui para o slide. Enquanto o salário é um conjunto de parcelas contraprestativas pagas diretamente pelo empregador, a remuneração, além do salário, também alcança as parcelas contraprestativas pagas diretamente por terceiros, no contexto da relação de emprego. Nesta acepção, as parcelas estritamente remuneratórias não produzem efeitos próprios às parcelas salariais. Isso porque, além de não compor o salário mínimo legal, também não integram o complexo salarial obreiro como base de cálculo para outras parcelas contratuais. O que é isso? Vem aqui para mim. Esse parágrafo que começa nesta acepção, ele quer dizer o seguinte. Isso é muito interessante, essa é uma explicação do professor Maurício Godinho Delgado. Ele diz assim, quando você pega uma pedrinha e joga na água, ela produz uma onda. Essa onda produz outra e outra. Isso, no que tange ao complexo salarial, é muito interessante. É o que ele chama de efeito expansionista circular do salário. Comumente a gente chama de reflexo, mas eu acho muito mais bonitinho falar efeito expansionista circular do salário. Como assim? Se você realiza horas extras, vamos lá, vamos pensar o seguinte, se eu trabalho, né, e não faço hora extra, o meu dia de repouso semanal remunerado vai ser calculado como? Um dia de salário. Tá? Eu calcularia um dia de salário dentro daquela semana. Eu recebo por aquele dia. Mas se eu presto horas extras, eu vou estar trabalhando a mais. Então, eu deveria receber o quê? A mais pelas horas extras. As horas extras prestadas repercutem sobre o cálculo do repouso semanal remunerado. E o repouso semanal remunerado sofre recolhimento, sofre incidência, do FGTS e do INSS. O que eu estou querendo te dizer? Que uma parcela de natureza salarial repercute sobre outra parcela de natureza salarial. Então, você vai entender porque que ele fala efeito expansionista, porque isso aqui é um conjunto. Então, efeito expansionista. Circular, porque ele mantém o quê? Dentro do grupo do salário. Ou seja, efeito expansionista, a expansão das repercussões, de maneira circular, porque ele tangencia o complexo salarial, e do salário, ou seja, efeito expansionista circular do salário. Tá? Na remuneração, isso não é comum. Por quê? Porque a remuneração, ela não envolve necessariamente, ela envolve as parcelas de natureza salarial para o seu cálculo. Ou seja, para você entender o que é remuneração, você considera as parcelas de natureza salarial. Mas
O fato das gorjetas e das guiltas não integrarem o complexo, essa expansão não é tão grande. Essa expansão é um pouco mitigada. Mas, por exemplo, nós temos a seguinte expansão, tá? Até coloquei aqui no quadro. Sobre a remuneração incidem FGTS e INSS. Tá? E aí eu quero te mostrar uma outra coisa, mas vou antecipar. Existem parcelas, que aí agora eu vou misturar tudo. Agora você já sabe o conceito, eu posso brincar. Existem parcelas, que eu coloquei aqui no quadro, que, apesar de serem salariais, elas são calculadas não de acordo apenas com o complexo salarial, mas de acordo com a remuneração. Como assim? Existem parcelas de natureza salarial que são calculadas de acordo com o salário básico. Por exemplo, adicional de periculosidade. Eu calculo 30% sobre o salário básico, só sobre a parte fixa. Existem parcelas, por outro lado, que são calculadas de acordo com o complexo salarial. Existem parcelas que são calculadas com base na remuneração. Mas, Rodolfo, como é que eu vou lembrar daquelas que são calculadas com base na remuneração? Uma dica. A súmula 354 diz acerca das parcelas que não são calculadas de acordo com a remuneração. Ele deixa expressamente, nessa súmula, a súmula fala de maneira expressa quais são as parcelas cuja base de cálculo não são a remuneração. Mas como é que eu vou saber, então, o contrário? Como é que eu vou saber quais são as parcelas que são calculadas sobre a remuneração? A dica é simples. Lembre-se do que as mulheres mais gostam de gastar com sapato e bolsa. Eu sempre brinco com as minhas alunas. Graças a Deus eu dou aula de uma matéria cuja maioria dos alunos que gosta é formada pelo sexo feminino, nada contra os homens. Mas eu sempre brinco assim. O que as mulheres mais gostam de gastar com sapato e bolsa? Lembra? Sua namorada, sua amiga, até sua mãe. Eu falo pela minha. Você olha o quarto dela, não tem onde mais entrar, de tanto sapato que tem. O armário não cabe nenhuma bolsa. Então você vai lembrar sempre dessa minha dica. Existem duas parcelas cuja base de cálculo é a remuneração. São parcelas de natureza salarial cuja base de cálculo é a remuneração. Quais são elas, Rodolfo? Simples, simples, simples. O 13º salário e as férias. As férias e o 13º salário, ou gratificação natalina, possuem natureza salarial. Contudo, a base de cálculo é a remuneração. Ou seja, as gorjetas integram a base de cálculo das férias e do 13º. Tudo bem? Tranquilo. Vamos então à súmula 354. Vou botar para o slide. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. O que eu estou querendo te mostrar aqui? Que o aviso prévio, o adicional noturno, as horas extras e o repouso semanal remunerado são calculados de acordo com o complexo salarial e não de acordo com a remuneração. Tudo bem? Tranquilo. Vamos continuar. Embora dissociadas do conceito legal de salário, as gorjetas como parcelas remuneratórias compõem o salário de contribuição do empregado para fins previdenciários, como também integram a remuneração para cálculo do FGTS, das férias e do 13º salário. Aquela nossa dica que eu acabei de explicar. Volta aqui para mim. O que a gente vai ver agora? Duas classificações rápidas, algumas classificações que são importantes, primeiro para a gente separar. Primeiro para a gente ver quais são as parcelas salariais que estão descritas na CLT e quais não estão. Para depois nós vermos o que realmente tem natureza salarial e o que não tem. Tudo bem? Tranquilo, então. Vamos então voltar para o slide. Parcelas salariais, complexo salarial. São exemplos de parcelas salariais. Componentes do complexo salarial. 2 pontos. Salário básico, comissões, percentagens, incluindo os adicionais,
gratificações habituais, incluído o 13º salário, e abonos. Além destes, citem-se os prêmios. Ou seja, eu descrevi aqui algumas parcelas que possuem natureza salarial. Só que agora a gente vai ver o seguinte, as parcelas que estão tipificadas na CLT, descritas no texto consolidado, e as parcelas que não estão descritas no texto consolidado. Vamos lá. Podem ser classificadas em tipificadas. São aquelas previstas em norma legal. Exemplo, salário básico, comissões, percentagens, gratificações habituais e abonos. Também tem natureza salarial as utilidades fornecidas pelo empregador ao empregado como intuito contraprestativo, sem caráter de essencialidade ou instrumentalidade à prestação de serviços. É aquele caso do vestuário, da habitação, que estão lá descritas na caput do artigo 458. São parcelas fornecidas com intuito contraprestativo e integram o salário. Tá? É o que a gente chama, comumente a gente vai ver isso mais para frente, é o que a gente chama na doutrina de salário in natura. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. E aí nós temos, por outro lado, as parcelas não tipificadas. São aquelas instituídas pela criatividade privada. Exemplo, prêmios. Você está assistindo essa aula, eu te desafio a procurar a CLT e achar prêmios. A CLT não fala sobre prêmios. Tá? Então, a parcela não tipificada. Por outro lado, nós temos uma subespécie de parcela salarial que é muito interessante. E aí é aquele parágrafo 2º do 457 que eu vou te mostrar agora. Você lembra? Eu só vou voltar aqui um minuto, não precisa ser de slide não. Ó, eu disse para você que abonos e diários para viagem. Estou voltando aqui no slide. Diários para viagem. Mas, Rodolfo, isso não é um ressarcimento de uma despesa? Sim. Mas a CLT, ela presume que, se as diárias para viagem forem pagas em até 50% do salário do trabalhador, elas são o quê? Ressarcimento de uma despesa. São parcelas de natureza, é uma parcela, perdão, de natureza indenizatória. É uma indenização que eu estou pagando. Contudo, se eu ultrapassar esses 50%, a CLT está presumindo que houve uma fraude, uma dissimulação no que tange ao pagamento dessa parcela. Logo, ela vai integrar o salário contratual. Ou seja, para você entender o 457, parágrafo 1º, do que tange as diárias para viagem, você tem que entender antes o parágrafo 2º. Vou só pular o parágrafo 2º, depois eu vou voltar ao texto. Não se inclui nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem, que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregado. Tá? E desde já, esse salário você não vai calcular por dia nem por semana, você vai calcular por mês. Você vai ver o valor mensal que o camarada recebia e vai verificar se ele recebia acima de 50%, ou seja, se o valor pago a título de diárias para viagem estava acima de 50% ou não. Isso está numa súmula do TST. Então, para você entender o que as diárias para viagem e ajuda de custo, caso sejam pagas em até 50% do salário contratual, como assim? Eu pego o salário contratual, calculo 50% e aí verifico, olha, eu estou ultrapassando no que tange ao pagamento das diárias para viagem, ajuda de custo, o que equivale a 50% do salário contratual? Ah, estou. Então, se as diárias para viagem, ajuda de custo, ultrapassarem 50% do salário contratual, ou seja, do valor do salário contratual, serão salário. Ou seja, pertencerão ao complexo salarial. Tudo bem? Tranquilo, então. Então, eu coloquei aí. Parcelas dissimuladas são aquelas que, apesar de originariamente não possuírem natureza salarial, cumprem função dissimulada de salário, em virtude de sua utilização fraudulenta no contexto da relação de emprego. Exemplo, diárias para viagem e ajuda de custo. As diárias para viagem e ajuda de custo são originariamente verbas indenizatórias, com finalidade de ressarcimento de despesas realizadas ou a se realizar em função do contrato de trabalho. No entanto, essas parcelas indenizatórias podem ser utilizadas
no intuito de simulação de efetiva parcela salarial. Aí eu coloquei mais embaixo. Muito embora o parágrafo 1º do artigo 457 da CLT estabeleça que as viagens para viagem integram o salário do empregado, esta integração somente ocorrerá se a importância exceder de 50% do salário do obreiro. Porque se não exceder, você presume que aquela parcela possui natureza indenizatória, ou seja, está ressarcindo uma despesa ou uma despesa que será realizada ainda. Só que tem um detalhe, volta aqui para mim. Vamos supor que eu pago ao empregado, forneço a ele, um valor a título de viagem para viagem. Se não tem viagem, isso é salário. Salário mascarado. Tranquilo? Creio que sim.